menção ao falar em línguas, o que reforça a convicção que isso só ocorria em Corinto. Agora, conclusão: que Corinto não servia e não serve de modelo litúrgico e de fundamento da obra do Espírito. O particular não pode ser tomado como norma geral, norma universal. Então, meus irmãos, eu disse, vou mais uma outra razão, porque línguas em Corinto carece de profunda reflexão. Espiritualismo. Bom, dá-se a entender que um dom tão espiritual tornava aqueles irmãos mais profundos, mais especiais. E esse espiritualismo que a igreja de Corinto tinha, aspas, por falar em línguas, não produziu os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ao contrário, ali estava uma igreja que podemos dizer a igreja da discriminação, da facção, dos pecados sexuais, da profanação da ceia, das ingratidões com o apóstolo Paulo, etc, 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 como eu mostrei aqui no perfil. E as línguas conviviam com tudo isso. E não havia nenhuma transformação na vida daqueles irmãos. Isso quer dizer o quê? Que essas línguas não serviam para nada. Era nada com nada. Para a santificação, ela mostrou-se eficaz. Se mostrou-se ineficaz para a santificação, pergunto, para que serviam essas línguas? Se não servia para a edificação do corpo, se não servia para a santificação, para que servia? Vou dar mais outras. Você tem agora ali uma estranha limitação na igreja de Corinto. A limitação do Espírito. Que fala em línguas por um crente, mas precisa de outro para ser interpretado. Que estranha limitação, meus irmãos. Se você quer falar línguas, então ore a Deus para levantar um intérprete. Se não houver intérpretes, silêncio. Fique calado. Não fale línguas. Tá bom. É um dom de Deus, é um dom do Espírito, mas esse dom está sob controle. Portanto, irmãos, vê-se claramente que Pentecostes e Corinto são acontecimentos diferentes na realização e nos propósitos. O primeiro, Pentecostes, é fundamental, irrepetível, foi um marco inaugural da igreja no Novo Testamento e é de valor permanente. O segundo, lá na igreja de Corinto, é restrito a uma comunidade gentílica helênica e privativo de alguns membros, que nem todos na igreja falaram. É um carisma, um dom perfeitamente dispensável à unidade, à santidade e ao crescimento da igreja. Olha, se tem alguém ali que fala em línguas, se ele ficasse calado, contribuiria melhor para a boa ordem do que falando. Pois ele ia ocupar um espaço duplo. O espaço dele e do seu intérprete. Sem as línguas dos poucos espirituais que tinha ali, o culto ia se tornar uma expressão de todos.
Um culto mais ordeiro, mais edificante, mais solene. Mas o que tinha ali era confusão, o caos naquela igreja na hora do culto. Eis a razão porque Paulo disse aos Coríntios que as línguas deviam cessar. Eu vou mostrar 11 argumentos agora, não é 3 nem 4 não, é 11 argumentos de Paulo contra falar línguas na igreja de Corinto, com base em 1 Coríntios 14. Primeiro argumento: Paulo vai ensinar aqueles irmãos que é melhor profetizar do que falar línguas. Olha, por que vocês estão preocupados em falar línguas? É melhor profetizar, é melhor falar da palavra de Deus do que falar em línguas. 1 Coríntios, se fosse um dom tão especial, por que Paulo ia dizer isso a eles, hein? 1 Coríntios 14, de 1 a 6. Ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Isso aqui é a ironia de Paulo, viu? Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Olha, Paulo dá essa palavra, ironicamente, e Paulo agora cita o exemplo dele. Olha, se eu chegar aí no meio de vocês, falando em outras línguas, qual é o proveito que vocês terão? Se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. No versículo 5, o que ele diz? Que o que profetiza é maior do que o que fala línguas. Isto é, quem falasse sobre os fatos do Evangelho, quem advertisse quanto ao juízo vindouro, estaria profetizando. E a finalidade da profecia são claras. No versículo 3, qual é a finalidade da profecia? Vamos, eu quero ouvir a voz de vocês. Versículo 3. Porque o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Mais adiante, no capítulo 14, versículo 31, Paulo diz que em vez de falar línguas, se todos profetizassem, todos aprenderiam e todos seriam consolados. Irmãos, nós temos uma coisa. Nós temos que a edificação da igreja está relacionada a quem? A que processo? A edificação da igreja está relacionada a que processo? Processo de aprendizagem. Falar em línguas contribui para esse processo? Não. Mas a profecia, além de edificar, exortar e consolar a igreja, ela cumpria uma outra finalidade. A saber, a profecia iria condenar os pecados dos de fora. A profecia edifica a igreja. A pregação baseada na palavra de Deus edifica a igreja e condena os pecados dos ímpios, levando-os a refletir
sobre suas vidas e seus destinos finais, levando-os ao arrependimento. Então, evangelisticamente, a profecia cumpre um papel que as línguas não são capazes de cumprir. Lá em Corinto. Vejam, os versículos 24 e 25. 1 Coríntios 14, 24 e 25. Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou induto, é ele por todos convencido e por todos julgados. A palavra de Deus tem esse poder, tem esse efeito de nos levar à reflexão, de conduzir ao arrependimento. Tornam-se manifestos os segredos do coração, e assim prostram-se com a face em terra, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Não é línguas que ia testemunhar que Deus estava ali. Era a pregação genuína da palavra de Deus. Quem todavia estivesse falando línguas, nenhum proveito estaria trazendo, nem para a igreja, nem para os crentes. Nem para aqueles que não são crentes. Estaria, as palavras de Paulo, edificando-se a si mesmo. Isto é, pensa que é difícil. Deixa eu explicar aqui para vocês entenderem isso. Essa expressão de Paulo, edificando-se a si mesmo, muita gente pensa que, bom, eu posso falar língua, eu posso orar sozinho em casa e orar línguas e me edificar. Essa expressão aqui do apóstolo Paulo, seja privado ou público, ela quer mostrar o seguinte: o crente na igreja de Corinto, entenda isso, necessitava e dependia do sinal de falar línguas para sua confirmação interior. Está entendendo isso? Ele necessitava e dependia do sinal de línguas para sua confirmação interior. Isto porque ele dependia do falar de línguas para testemunhar que ele era realmente aceito pelo Espírito de Deus. Portanto, quando ele conseguia falar essa língua, ele sentia alegria e sentia segurança. Oh, que maravilha! Deus está olhando para mim, Deus se voltou para mim, eu estou seguro, o Espírito está operando na minha vida. Ainda que falasse uma falsa língua. Esses crentes queriam estar num grupo que estava por cima, andando nas nuvens. E para isso eles faziam quaisquer sacrifícios. Os coríntios estavam voltando ao tartamudear antigo, de quando eles eram gentios, levados aos ídolos mudos. Então esse sinal sobrenatural de línguas em Corinto era resultado de resíduos do paganismo, em que a língua estática dos sacerdotes e sacerdotisas era considerada sinal de estarem sendo usados pela divindade que adoravam. Aí eles se convertem, vêm para a igreja e eles querem um sinal que são instrumentos de Deus, que estão sendo usados por Deus, baseado naquilo que eles viveram lá no paganismo, baseado naquilo que eles olhavam para os sacerdotisas e diziam: elas são especiais. Daí que aquelas sacerdotisas, aqueles sacerdotes, tinham autoridades sobre as pessoas. Como é isso? Isso é bem claro, meus irmãos, nas igrejas pentecostais.
é aquele que quer sobressair, quer mostrar que realmente tem uma relação especial com Deus, está sendo usado no exercício de uma autoridade sobre as outras pessoas. Então, se alguém precisa de uma palavra, se alguém precisa de uma interpretação de sonhos, abrir um parênteses fechado, sonhos é só você comer muito, meu irmão. Deus não revela mais em sonhos. Deus fala pela palavra. Eu tive um sonho e aconteceu. Você pode até ter acontecido, mas não tem nada a ver, não é Deus mais lhe falando. Essas pessoas são especiais. Você tem nas igrejas pentecostais esses especiais. Eu vou lá na casa de fulano, porque ele é especial, ele vai me dar uma palavra, ele vai me dizer alguma coisa. Hein? Tem umas reformadas também. Tem uns que aparecem nas reformadas também. Também. Você está entendendo a lógica da coisa? Em vista disso, o falar línguas era considerado pelos coríntios como um dom prioritário. Era o dom prioritário da igreja. Então você tem os espirituais da igreja de Corinto, os especiais, aqueles que falam línguas, julgando que aqueles que não o tivessem se classificavam como inferiores. De modo que as línguas de Corinto servia como um parâmetro para discriminação e classificação espiritual dos crentes, contribuindo para dividir ainda mais a igreja. Que dom é esse que traz divisão à igreja? Em vez de servir para edificação e para união, colocar uma classe especial separada de outra classe, a classe inferior, porque aqueles haviam recebido o batismo do Espírito Santo. Está falando de língua, não? A garganta está coçando para falar. Olha, se justificado vai ficar pior. Agora, pouco importava, meus irmãos, se aquele comportamento não edificava a igreja, se ia dividir a igreja, se ia dividir a igreja. Pouco importava. Por quê? Porque eles eram crentes imaturos, desde que desse status de espiritualidade, não quero nem saber, vou fazer o meu papel. Se eu vou bagunçar o culto, não é problema. Mas eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, fulano é espiritual mesmo. Olha o gesto dele. Olha como ele se comporta. Aí os espirituais diziam, olha, esses outros não tem nada do Espírito de Deus. Bom mesmo espiritual é um irmão fulano de tal. E eu quero ser como ele. Esse é meu sonho. Eu tenho que ser como o irmão fulano de tal. Era bastante realizador pertencer ao grupo seleto daqueles que falavam línguas estranhas. Como um adolescente que quer se enturmar no grupo, né, para não ficar de fora. Era uma forma de autoafirmação dizer: sou da primeira igreja de Corinto, batizado no Espírito Santo e falo a língua dos anjos. Quer o que mais? Isso fazia com que muitas pessoas sentissem ser alguém, pertencer a algo ou possuir algo que os outros não tinham. Daí que desse suposto estado de realização é que advém a sua edificação. Falsa edificação, miserável edificação.
Egoísta edificação, orgulhosa edificação, sem valor nenhum. Isso é igual, meus irmãos, ao êxtase dos cultos dos nossos dias. Que as pessoas dizem, eita, esse culto hoje foi demais. Eu saí dali edificado. Porque pulou, gritou, dançou. Como se isso trouxesse qualquer edificação. O que traz edificação é a palavra. É você ser ferido, machucado pela palavra, transformado pela palavra, ainda que você saia chorando. Isso é que vai ter transformação na sua vida. Mas o falar em línguas não contribuía em nenhum proveito para os outros. O falar em línguas emborcava os crentes por cima de si mesmos, fechando-se na busca egoística de emoções, desprezando por completo a edificação dos outros e a conversão dos pecadores. Era, portanto, uma prática que precisava acabar lá na igreja de Corinto. Esse é o primeiro argumento de 11. Segundo argumento contra falar de línguas na igreja de Corinto. Escute agora, veja como o texto é claro. Para mostrar o despropósito das línguas estranhas entre os coríntios, Paulo usou como ilustração os instrumentos musicais. Versículo 7, 1 Coríntios 14, 7. Vamos lá. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Paulo está falando com eles. Respondam, por favor. Todos os instrumentos têm sons que os identifica. Se você estiver entrando ali e aqui estiver tocando apenas a bateria, você identifica. Esse é o som da bateria. A guitarra você identifica. Cada um tem som específico. Além disso, quando tocados, devem produzir melodias que sejam entendidas. Olha, quando eu morava no interior, tinha uma coisa que eu ficava com raiva. Era no período de 7 de setembro. Aqueles meninos pegavam corneta para tocar e levavam a corneta para casa. E quando passava, minha casa ficava próximo de onde eles ensaiavam. Quando ele passava, aí saía aquele toque de corneta, sem sentido nenhum, só para acordar, só para perturbar. Qualquer instrumento, quando tocado, deve produzir melodia que seja entendida. Senão, o que fazem não é música, mas meramente ruídos e barulhos. Olha, se gravarmos numa fita o som do piano, do violino, da guitarra, do violão, etc., e pusermos as pessoas a ouvirem, todas poderão identificar um a um esses instrumentos, à medida que forem ouvindo seus sons. Eles identificam o instrumento que os produzem. Além disso, se alguém tocar no piano ou no órgão um trecho de algum conhecido hino do nosso cenário, logo todos identificarão o hino que está sendo tocado, se for um hino conhecido. É a linguagem clara da música. Agora veja a lógica de Paulo. Se quando se usa instrumento é para produzir com ele música que seja identificável, que seja entendida, que tenha sentido, porque os coríntios insistiam em usar o instrumento da fala para produzir sons que ninguém podia entender. E por que tantas pessoas hoje tentam insistir em falar o que ninguém pode entender?
Você compreende o que eles querem dizer com aquelas línguas? Eu compreendo. Paulo diz, olha, se o instrumento é tocado e não há um entendimento, não tem sentido. Paulo está querendo levar eles à reflexão. Paulo aí agora pega o exemplo dos instrumentos. Mas Paulo vai mais. Terceiro argumento. Terceiro. Paulo particularizou um dos instrumentos. A trombeta dos soldados. Para mostrar o perigo de estarem os coríntios insistindo em falar línguas que ninguém podia entender. Versículo 8. Veja, ele agora vai particularizar um instrumento. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Olha, há vários toques específicos de corneta para dar ordens de comando a soldados. Tem algum soldado aqui? É ou não é? Há um toque específico de comando. Então, quando o corneteiro toca, os soldados ficam sabendo o que devem fazer. Quando o corneteiro toca avançar, os soldados sabem que devem avançar. Quando toca recuar, eles sabem que devem recuar. Eles entendem a língua da corneta. Mas os coríntios estavam tocando sonidos incertos, sem significação, sem definição para os soldados de Cristo. O povo, os crentes, a igreja, ficavam sem entender, sem orientação, sem instrução, sem comando para agir no desenvolvimento do reino de Deus. É evidente que Paulo queria, com este exemplo, persuadir aos coríntios a deixarem o costume de falar línguas que ninguém entendia. Irmãos, a língua é um veículo de comunicação para comunicar uma ordem, uma informação, uma mensagem, uma advertência, um motivo, um estímulo, um consolo, uma repreensão, um comando. Aí a pergunta é, como pode uma igreja constituída de soldados de Cristo preparar-se para a batalha ouvindo sonidos incertos, sem significação, domingo após domingo? Aí por isso Paulo disse, olha, deixa essa coisa de menino aí, mas eu quero que vocês profetizem para preparar esses soldados para a batalha. O que Paulo disse, em outras palavras, olha, vocês devem tocar direito a corneta. Isto é, deviam falar em sua própria língua. Isso aqui é tocar a corneta direito, de modo que todos pudessem entender. Tá bom? Quarto argumento. Paulo disse aos coríntios que eles, falando línguas que ninguém entendia, estavam falando ao ar. Ao ar. Ao ar. Versículo 9. Olha a aplicação que Paulo faz. Nós já lemos os versículos 7 e 8. Agora, veja a aplicação. Assim vós, Paulo agora aplica para eles. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar, sem valor nenhum. Não pode haver maior desperdício de valores e oportunidades do que haver tanta gente para ser edificada e tanta gente para ser evangelizada, e os crentes, em vez de falarem as palavras claras do evangelho e da doutrina, deixarem essas pessoas para ficarem falando a ninguém, falando no vazio, falando no ar. É o que fazem os pentecostais e os carismáticos. Paulo disse, não tem valor nenhum, é falar no ar. Quinto argumento de Paulo. São 11 para a gente concluir, viu? Estou contando aí. Além da ilustração com os instrumentos musicais,
Paulo ilustrou também com as vozes diferentes que há no mundo. E disse: nenhuma das vozes que há no mundo é sem significado. Paulo queria levar os coríntios a entenderem que não deveriam falar línguas que ninguém entendesse. Veja os versículos 10 e 11. Paulo diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes, isto é, sons no mundo. Não há? Não é verdade? Há o som de uma pedra batendo, de um ferro. Isso aqui. Você consegue identificar o som. Nenhum deles, contudo, é sem sentido. Veja a meninice, veja a tolice desses irmãos. Nenhum deles é sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Olha que comunicação bela haverá agora se eu for falar com um alemão aqui. Ele é estrangeiro para mim, se eu não conheço a língua dele, se eu não consigo entendê-lo, e se ele não consegue me entender, eu sou estrangeiro para ele. Paulo está se referindo aí nesse versículo 11 como se duas pessoas querendo se entender e não podem. Porque um ignora o sentido da voz do outro. Entende-se na ilustração que ele está falando a respeito não dos grandes idiomas, das línguas, mas dos sons articulados, provavelmente dialetos falados por povos remotos e primitivos. O que ele diz é que mesmo os sons ou vozes dos mais primitivos povos têm sua significação. E que duas pessoas só podem conversar se ambas entenderem o sentido dessas vozes. Caso contrário, cada um de per si não passa de um bárbaro diante do outro. Sendo assim, como se entender que os coríntios quisessem continuar falando línguas que ninguém compreendia? Sexto argumento contra o falar de línguas lá dos coríntios. Paulo aconselhou os coríntios que buscavam dons espirituais a abundar neles, mas para a edificação da igreja. E que com essa finalidade em vista, quem falasse línguas, orasse para poder também interpretar. Senhor, isso aqui é tremendo, meus irmãos. Paulo vai colocar eles numa posição ridícula. Veja os versículos 12 e 13, e eu vou explicar. Esse argumento é bastante sutil. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Você percebe como esse argumento é sutil? Primeiro, ele consiste em lembrar o critério do Espírito Santo para a distribuição dos dons. Qual é o critério do Espírito Santo para a distribuição dos dons? A saber, a utilidade. É útil o dom? Então o Espírito dá. Se não é útil para a igreja, não tem, esse dom não vem do Espírito. Ora, falar língua que ninguém pudesse entender não apresentava utilidade nenhuma, porque não edificava a igreja. Portanto, os coríntios deviam abundar em que dons? Aqueles que tivessem a utilidade de edificar a igreja. Em segundo lugar, olha agora, Paulo admite que se alguém falava línguas, deveria orar para poder interpretar, para dessa forma poder ser útil à edificação da igreja. Eu falei línguas e eu quero uma mensagem,
E agora o Senhor me dá a interpretação. Depois tu me deres a interpretação, eu falo à igreja. Nisso aqui está a sutileza do argumento. Não seria muito mais fácil e racional que, se alguém falava línguas, deveria orar para poder interpretar? Desculpe. Não seria muito mais fácil e racional que cada pessoa, em vez de falar uma língua que ninguém entendia, e depois passasse a interpretá-la para que houvesse utilidade, não seria mais racional e prático que falasse logo de uma vez em uma língua que todos pudessem entender? Por que você não fala logo direto numa língua que todos possam entender? Por que tem que ter um intérprete? Paulo está denunciando o ridículo deles, meus irmãos. O ridículo deles. Falar língua estranha e depois interpretar, quando a pessoa pode falar diretamente na língua de todos, é a coisa mais ridícula. Paulo diz, olha, só tem sentido se eu falar em língua se você orar, pedir a Deus que lhe dê a graça de interpretar e depois você levar a mensagem para a igreja. Então, se é assim, por que não fala direto? Está igual uma história. Vou contar essa história para descontrair e tirar seu sono. Tinha um pastor brasileiro que há pouco tinha acabado de regressar dos Estados Unidos. Passou um período lá, uns 8, 10 anos por lá, e tinha regressado, né? E era o primeiro culto que ele ia pregar depois dessa ausência. Então ele ia pregando aqui no Brasil em inglês, embora sendo brasileiro, e o outro, obreiro, ia traduzindo para o português o que ele falava. É ridículo isso ou não? Se ele podia diretamente falar a língua compreensível de todos. Afinal de contas, ele era um brasileiro. 8 anos não dá para esquecer português. Você está vendo o ridículo lá da igreja de Corinto? Quando Paulo diz, ore para que você interprete, para que Deus lhe dê essa interpretação, e depois você vai e anuncia a igreja. Isso aqui é um forte argumento contra o falar em línguas estranhas. Não é um incentivo, não. Parece incentivo, mas não é um incentivo. Até porque, pastor, não sei se o senhor já viu, mas já apareceram tradutores, né, em algumas igrejas. Aparece um cara que está falando língua e ele vem e diz, o Senhor está falando com você. Tá. Eu sou intérprete, Deus me deu a interpretação, eu vou chegar lá. Olha, o que é que Paulo quer fazer com os coríntios aqui? Paulo quer conduzir os coríntios a entender que quem fala e não sabe o que está falando está sujeito a ensejar oportunidade a falsas interpretações inventadas. Vou contar uma história. Tinha uma irmã lá na igreja que se levantou para falar línguas. Não foi na minha igreja não, mas essa é uma história. Aí tinha outra, e o pastor muito preocupado, e agora? Aí outra irmã disse, pastor, fique tranquilo, eu vou resolver isso. Quando foi no culto seguinte que a irmã começou a falar línguas, essa irmã se levantou para me interpretar. Já o Senhor está me falando. O Senhor me deu o dom de interpretação das suas línguas. Ele me disse que você deve vender sua casa, vender os seus 2 apartamentos, vender o seu carro e dar todo o dinheiro para a igreja. Desse dia em diante a irmã parou de falar isso. É porque quem fala o que não sabe, né, o que está falando, e depende de outro para interpretar. Né? Meus irmãos, isso não é próprio do Evangelho. Não é próprio da natureza e do caráter do Espírito.
convém para a edificação do corpo. Sétimo argumento de Paulo. Paulo argumentou também que não queria orar em línguas estranhas, para que seu entendimento não ficasse sem fruto. Bom, se eu oro em mistério, se eu oro falando com Deus, meu entendimento fica sem fruto. Paulo diz, eu não quero isso para mim não. O apóstolo Paulo não queria, aquelas línguas eram tão maravilhosas que o apóstolo Paulo disse, essas aí eu não quero para mim não, fique para vocês, leve para casa. Então Paulo diz que quem ora em língua, seu espírito ora bem, mas seu entendimento fica sem fruto. Isto é, não pode produzir os resultados benéficos a outra pessoa ou à igreja. Porque quem ouve não pode, no fim da oração dele, dizer um amém. Você sabe lá o que ele falou? Como é que você vai dizer um amém? Você não entendeu o motivo, nem o conteúdo daquela oração, como é que você vai dizer um amém? Versículos 14 a 17. Veja como Paulo ironiza com a igreja de Corinto. Paulo diz assim, versículo 14: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres, apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então Paulo queria orar com a sua alma, com seus sentimentos, com seus pensamentos, com a sua consciência. Mas também que essa oração fosse falada em palavras que ele mesmo entendesse, a fim de que os outros pudessem participar da oração do apóstolo Paulo e dizer um amém.